Na aula de hoje, vamos aprender a configurar a plotagem e imprimir. Utilizaremos a planta de situação executada na atividade 8 como modelo. Não se esqueça de anotar suas dúvidas para postar em nosso fórum. Boa aula! Com seu desenho pronto, com todos os layers, textos e cotas, só nos resta imprimi-lo. Porém, antes de imprimir, é necessário criar nossa prancha, ou seja, a folha onde o desenho será impresso. Para isso, vamos acessar a aba Layout. Está lembrado dela? Clique nesta aba, pois chegou o momento de configurarmos nossa prancha. Neste ambiente, vamos desenhar nossa prancha. É importante você conhecer quais são os formatos de papel padronizados e em qual impressora você realizará esta impressão. Esses dados são cruciais para a impressão. Aqui, porém, vamos utilizar uma impressora virtual, que fará a conversão de DWG, formato de arquivo do AutoCAD, para PDF. Esta opção é interessante quando não se tem uma impressora, ou quando você precisa compartilhar o arquivo e precisa compartilhá-lo em uma versão acessível. Além disso, o compartilhamento em PDF garante a não modificação do arquivo por terceiros, sendo assim mais seguro. Vamos criar uma folha de formato A4. O formato A4 mede 210 mm por 297 mm. No espaço do papel Layout, informaremos as dimensões em milímetros. Com o comando Rectangle, vou criar um retângulo de 210 por 297. Queremos que nossa folha fique na disposição retrato, ou seja, a maior dimensão estará na vertical. Quando temos a maior dimensão voltada para a horizontal, chamamos esta orientação de paisagem. Agora vamos criar as margens de nossa prancha. A norma da ABNT estabelece que os formatos entre A4 e A2, a dimensão da margem lateral esquerda deve ser de 25 mm e a margem lateral direita deve ter 7 mm. Vale lembrar que a margem lateral direita também determina os valores para as margens superior e inferior. Vou aqui utilizar o offset para fazer as margens. Como o comando retângulo cria uma polilinha, todos os lados receberão um offset de 25 mm. Porém, esta dimensão cabe somente à margem esquerda. Para fazer essa alteração, existem diversas formas. Eu posso selecionar a polilinha e digitar X, pressionando Enter na sequência, explodindo a polilinha e tornando-a em linhas simples. Ou posso pegar o grip do meio de cada um dos lados que preciso alterar e arrastar 18 mm para frente. Optarei pela segunda forma. Seleciono a linha, clico no grip do meio e arrasto 18 mm para frente. 25 menos 18 igual a 7. Faço isso para os três lados e está pronta a minha folha com suas margens. Não vamos aqui investir tempo na produção do carimbo da prancha, item fundamental. Este ponto pode ficar para uma próxima aula. Porém, não se esqueça de sempre produzir o carimbo em seus desenhos, e nele deverão constar as informações principais, como nome do escritório ou instituição, nome do aluno, título do trabalho, data, escala, número da prancha, dentre outras. Precisamos agora criar nossa viewport. A viewport será uma janela que comunicará o model space, espaço do desenho, com o layout, espaço do papel. Tudo que houver sido desenhado na tela gráfica será agora englobado e apresentado em nossa viewport, cabendo a você definir o que aparecerá em cada prancha e em que escala. Para criar nossa viewport, vamos clicar na aba Layout, destacada em azul em nossa faixa de comandos. Na sequência, clicamos em Retangular, na segunda seção Layout Viewports. Ao ativarmos o comando, somos solicitados para desenhar essa viewport. Aqui, o trabalho é parecido com a construção de um retângulo. Basta clicar em um vértice e, na sequência, clicar no vértice oposto. Perceba que, quando criada, a viewport enquadra tudo que houver sido desenhado no model. Para abrir a viewport, basta dar um duplo clique dentro de sua área. Quando fazemos isso e giramos o scroll do mouse, vamos alterando a escala de nosso desenho.
Repare que essa mudança de escala é demonstrada no quadro de escala da viewport, que fica localizado na barra de status, abaixo da linha de comando. Para definirmos uma escala específica, precisamos utilizar o comando Zoom Scale. Para acessar esse comando, digitaremos o atalho Z e pressionaremos Enter. Veja que na linha de comando aparecem diversas opções de zoom. Digitaremos S de Scale e teclaremos Enter novamente. Neste momento, temos que digitar um caminho padrão para determinar a escala de impressão que queremos. Tomem nota desse proceder, pois ele sempre será utilizado para escalar qualquer desenho. Digitaremos 1000 barra a escala desejada, seguida do XP. Em nosso caso, queremos fazer a impressão em escala de 1 para 1000, digitaremos 1000 barra 1000 XP, teclando Enter na sequência. Perceba que automaticamente o desenho será escalado. É importante ter cuidado de não mexer no scroll do mouse para não alterar a escala do desenho. Fique de olho no campo de definição da escala. Em caso de alteração da escala, o processo deve ser refeito. Eventualmente, o desenho precisará ser melhor enquadrado na folha. Para isso, é interessante utilizar o comando Pan, cujo atalho é a letra P. Com o Pan, você conseguirá arrastar o seu desenho sem alterar sua escala. Feito esse ajuste, temos que fechar a viewport para impedir sua alteração acidental. Podemos dar um duplo clique fora de sua área ou apenas digitar o atalho PS, que fecha a edição da viewport. Esta malha que aparece ao fundo do desenho não será impressa. Ela é apenas a malha grid do model que aparece aqui representada. Basta desativar na barra de status a ferramenta grid. Com a prancha pronta, podemos dar início à preparação da impressão. Para isso, clicaremos no símbolo da impressora acima da faixa de comandos, ou apertaremos o atalho Ctrl+P. Uma nova janela é aberta neste momento. O primeiro parâmetro que devemos editar é a impressora. Como falado anteriormente, utilizaremos uma impressora virtual que faz a conversão de DWG para PDF. Selecionaremos então esta opção na seção Printer/Plotter. Na sequência, precisamos na seção Paper Size definir o formato de papel que estamos utilizando. Aqui temos uma folha 4 com orientação paisagem. Selecionaremos a opção ISO Full Bleed A4, 210 mm por 297. Esse formato considera toda a área do papel. Existem alguns outros formatos de papel que possuem margens de impressão, que podem cortar partes da área de impressão. Em nosso material complementar, disponibilizado na sala virtual, há uma explicação com relação a este possível problema e sua resolução. Nossa próxima definição é na seção Plot Area. Aqui definiremos a área que será impressa. Selecionaremos a opção Window para que possamos selecionar a janela a ser impressa. Em nosso caso, essa janela será a folha de formato A4 que criamos. Clicamos na seta para baixo, selecionamos a opção Window. A janela de configuração de plotagem é fechada momentaneamente para que possamos selecionar o objeto, e após sua seleção, somos redirecionados para ela novamente. Voltando para a janela de configuração de plotagem, um novo botão escrito Window aparece, nos permitindo refazer a seleção da janela caso haja alguma modificação. Em seguida, marcamos a opção Center the Plot, para que nossa seleção fique centralizada no formato de papel. Dando continuidade, vamos para a seção Plot Scale. Aqui é importante não assinalar a opção Fit to Paper. Essa opção irá enquadrar o desenho na folha, desprezando qualquer escala configurada. Aqui deixaremos apenas que a relação entre unidades esteja em 1 para 1, ou seja, 1 mm igual a 1 unidade. Este fator irá garantir a proporção de nossa escala. Ele sempre deverá estar em 1 para 1. Logo depois, temos que configurar a orientação do papel na seção Drawing Orientation.
Como falamos, existem duas possibilidades, retrato ou paisagem. Na opção retrato, a maior dimensão da folha está na vertical, enquanto na opção paisagem, a maior dimensão fica na horizontal. Organizamos nossa prancha com a orientação retrato. Sendo assim, marcaremos a opção Portrait. Nosso próximo passo é fazer a configuração das penas. Precisaremos informar novamente nossa configuração de layers para que a impressora faça a correta correlação em nosso desenho. Na seção Plot Style Table, clicaremos na linha disponível e marcaremos a opção New, pois queremos criar nossa tabela de estilo de plotagem do zero. Na nova janela aberta, marcaremos a opção Start from Scratch para criarmos nossa tabela. Clicamos no botão Avançar e agora definiremos um nome para a nossa tabela. Depois de nomearmos nossa tabela, ela é criada. Temos agora que clicar no botão Plot Style Editor Table para definir os parâmetros de cor de impressão, tipologia e espessura para cada um de nossos layers. Temos aqui que retomar nossa tabela de layers e buscar na coluna da esquerda cada uma das cores que utilizamos. Aqui eu devo clicar sobre a cor escolhida e definir seus parâmetros. Para a cor de número 1, layer de cor vermelha, queremos que as linhas sejam impressas na cor preta, seu tipo de linha será a contínua e sua espessura será de 0,10 mm. Agora, o processo se repete. Para a cor de número 2, layer de cor amarela, queremos que as linhas sejam impressas na cor preta, seu tipo de linha será a tracejada e sua espessura será de 0,20 mm. Para a cor de número 3, layer de cor verde, queremos que as linhas sejam impressas na cor preta, seu tipo de linha será a contínua e sua espessura será de 0,30 mm. Para a cor de número 4, layer de cor ciano, queremos que as linhas sejam impressas na cor preta, seu tipo de linha será contínua e sua espessura 0,40. Pronto! Feitas todas as especificações, clicamos no botão Save and Close e na sequência no botão Concluir. Após a criação da tabela, caso tenhamos esquecido de configurar algum layer ou precisemos editar qualquer informação, basta clicar no botão Edit. Fazendo isso, somos redirecionados automaticamente para a tabela de edição dos estilos de plotagem. É sempre bom fazer a pré-visualização de nosso arquivo antes de imprimi-lo em definitivo. Para isso, clicamos no botão Preview. Neste momento, podemos verificar se esquecemos de configurar algum layer, se faltam cotas, textos ou se esquecemos de apagar alguma linha. Para sair da janela de pré-visualização, basta pressionar o ESC uma vez ou clicar no botão Close Preview Window. Estando tudo certo, clicamos no botão OK para finalizar nossa impressão. Como estamos trabalhando com uma impressora virtual de PDF, uma nova janela será aberta para que definamos onde iremos salvar nosso arquivo e que nome daremos ao mesmo. Irei então nomear o arquivo Atividade 8, Matheus Coutinho, e salvar em minha área de trabalho, clicando no botão Save. Automaticamente, a janela com o meu arquivo em PDF é aberta. Este arquivo agora poderá ser compartilhado com outras pessoas ou impresso em uma impressora física. Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você ponha em prática o que hoje aprendeu. Este também é o fim do conteúdo programado para este curso. Espero que você tenha aproveitado. Bons estudos e até a próxima!